A paz do Senhor, Raquel. A paz do Senhor, Cláudia. Tudo bem, minha querida? Estamos aqui de volta com o programa Desde os Dias Antigos. E como nós mencionamos anteriormente, a nossa abordagem foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé. Pois cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. No episódio de hoje, continuaremos a falar sobre o Egito dos faraós, que durou aproximadamente 3.000 anos e contou com 31 dinastias. Será que o Egito, Raquel, mantém a mesma identidade cultural desde a antiguidade? Cabe aqui ressaltar que o tempo da história egípcia, ele é medido em períodos, chamados de dinastias. Uma dinastia era o tempo que uma família governava. Cada dinastia podia ter até 14 reis, ou apenas um. No total, houve 30 dinastias egípcias, seguidas por 2 gregas, antes que o Egito fosse finalmente dominado pelos romanos e depois pelos árabes. No episódio anterior, destacamos as diferentes fases que compõem essa longa história, a saber, o Egito Antigo, o Egito Médio ou Império Médio e o Novo Império. Bem, quando nós falamos de Egito, Cláudia, logo vem à mente as pirâmides do Egito. Teria sido mais ou menos durante a 4ª dinastia do período antigo que a civilização egípcia teria alcançado o seu auge, o auge do seu desenvolvimento. E entre as dinastias 5 e 6, teriam sido então construídas as pirâmides de Gizé, no Egito. E você sabe qual o significado das pirâmides? Bem, as pirâmides eram túmulos, nos quais os faraós eram sepultados. E a forma das pirâmides estão ligadas à crença que eles tinham no Deus Sol. O seu formato, muito provavelmente, era um símbolo solar, representando a forma como os raios solares partem de um ponto no firmamento, irradiando em direção à superfície da Terra. Embora não haja comprovação empírica, a combinação de textos antigos, o simbolismo religioso egípcio e as práticas de revestir monumentos com metais preciosos torna a teoria do cume de ouro a teoria mais aceita para o brilho antigo desses monumentos. As pirâmides mais famosas estão localizadas em Gizé, que provavelmente foram erguidas entre 2.550 a 2.470 a.C., para então guardar os corpos dos faraós, Quéops, Quéfren e Miquerinos. A maior das 3 é a pirâmide de Quéops, com mais de 5 hectares de base e 147 metros de altura. Estima-se que um exército de homens tenha levado pelo menos 30 anos para a construção dessa obra. No Médio Império, entre os anos 2100 e 1778 a.C., tem-se a restauração da unidade central do país, que havia se enfraquecido no período anterior. Restabelecida pelos príncipes de Tebas ou o Império Tebano, como também é conhecido. Avançando um pouco nessa história, mencionamos anteriormente também acerca da dinastia dos Ixos, um povo de língua semítica da Ásia Ocidental, chamados de reis pastores. Foi nesse período que a família de José teria chegado ao Egito. Estudamos sobre o legado militar deixado pelos Ixos e também a sua expulsão desse território egípcio no final do Médio Império. Bem, já com a expulsão dos Ixos, começa uma nova fase na história do Egito, o Novo Império, entre 1580 e 1085 a.C., e foi marcado por um extraordinário desenvolvimento militar, com a utilização de cavalos e carros de guerra. Guardem essa informação dos cavalos e carros de guerra, que falaremos sobre isso quando nós estudarmos a saída do povo hebreu do Egito.
Bem, esse período de imperialismo iniciou-se sobre o reinado de Amoses I e continuou com Tutmés I e Hatshepsut, regente do reino durante a minoridade de Tutmés III. Você sabia, Raquel, que às vezes o rei do Egito, Faraó, podia ser uma mulher? Sim, uma mulher podia ser rei. Como assim uma mulher rei? Não seria uma rainha? Exatamente. Se fosse a mais poderosa do Egito, ela governaria o reino. Mas os egípcios nunca a veriam como rainha. Foi o que aconteceu com Hatshepsut. Contudo, 1.500 anos depois de Hatshepsut, Cleópatra foi a mais famosa rainha do Egito. Foi respeitada e vista como uma rainha. Na época de Cleópatra, a dinastia já era grega, dos Ptolomeus, mas isso é uma outra história. Então, Hatshepsut foi a primeira mulher egípcia a atribuir-se poderes de faraó e a usar a coroa dupla, símbolo do poder sobre as duas partes do Egito. Ela teve seu nome escrito em todos os monumentos do Egito, mas os reis que a sucederam rasparam seu nome dos monumentos na tentativa de fingir que ela nunca existira. Durante muito tempo, a existência dessa faraó mulher teria sido negada, mas em 2007 identificou-se a múmia da rainha perdida. Na verdade, essa múmia já havia sido encontrada desde 1903, estendida no chão, mas na época não se despertou o interesse em identificá-la, porque pensaram ser alguém de pouca relevância. Apenas 80 anos depois, quando se analisou a posição que ela havia sido mumificada, uma caixa próxima com o seu nome e um dente seu foi encontrado dentro dessa caixa. Chegou-se então à confirmação de que se tratava de Hatshepsut. E voltando às dinastias do novo Império Egípcio, foi Tutmés III que iniciou as conquistas territoriais na Síria e na Palestina, estendendo a dominação egípcia até o Eufrates. As riquezas e os escravos trazidos dos países conquistados proporcionaram um notável desenvolvimento ao Egito. O país passava por um período de apogeu. Foi exatamente nessa época que o faraó Amenófis IV, casado com a rainha Nefertiti, empreendeu uma verdadeira revolução religiosa e política. Esse soberano, ele substituiu o deus tradicional, Amon-Ra, por Atum, simbolizado pelo disco solar. Então, Cláudia, essa medida de Amenófis tinha também um caráter político, pois ele desejava livrar-se da supremacia exercida pela classe de sacerdotes de Ra no Egito. Estes, muito poderosos e gozando de muitos privilégios, ameaçavam o faraó. Em razão disso, Amenófis expulsou os sacerdotes, construiu um templo em Hermópolis e passou a denominar-se Akhenaton, isto é, Supremo Sacerdote de Atum. Sim, a história registra que esse casal desperta muitas perguntas sem respostas aos estudiosos, pois 17 anos após a morte de Akhenaton, iniciou-se uma campanha intensa para apagar sua memória. O foco aqui está nas evidências sobre a natureza controversa do reinado de Akhenaton e Nefertiti, suas vidas e sua religião. Por que então, vamos pensar assim, uma pergunta a se fazer. Por que então essa primeira tentativa de estabelecer uma religião monoteísta falhou? A história não é feita apenas de evidências, é feita de interpretações das evidências, perguntas como esta, elas têm sido feitas desde que Akhenaton e Nefertiti foram redescobertos no século XIX. Mas as respostas, elas continuam mudando à medida que novas informações surgem. Por isso que a história é viva. Até mesmo livros do início do século XXI não incluem descobertas importantes reveladas depois. Hoje sabemos que Nefertiti estava viva e ainda em posição de destaque no final do reinado de Akhenaton.
que governou o Egito por cerca de 3 anos e foi sucedido por Tutancâmon. Esse pôs fim à revolução religiosa do seu antecessor e restaurou o deus Amon-Ra. Bem, os faraós da dinastia de Ramessés II, entre 1320 e 1232 a.C., eles prosseguiram a obra das conquistas, mas tiveram que enfrentar novos obstáculos. O mais importante foi a invasão dos hititas, povos originários do Planalto da Anatólia, da Ásia Menor, que se lançaram sobre os domínios da Palestina e da Síria. Bem, sobre o êxodo especificamente, não há consenso teológico nem histórico de que o êxodo ocorreu no reinado específico de Ramessés II. O que existe são correntes interpretativas, tanto entre teólogos quanto entre historiadores. A mais popular hoje relaciona o êxodo ao século XII a.C., durante ou próximo ao reinado de Ramessés II, entre 1279 e 1213 a.C. E quais os argumentos que sustentam, então, essa hipótese? Primeiro, que a Bíblia menciona a cidade de Pitom e Ramessés. Vamos ao texto? E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades tesouros, Pitom e Ramessés. Está em Êxodo 1:11. Ramsés, de fato, foi um grande construtor, o que combina com o relato de trabalhos forçados dos hebreus. Muitos estudiosos modernos consideram essa uma ligação plausível. O que a Bíblia nos diz é que quando José morreu, Israel ainda era uma grande família estendida, instalada na região de Gósen, no Egito. Mas com o passar do tempo, eles passaram a ser uma grande nação e foram escravizados pelos egípcios. Depois de 400 anos na terra, eles já eram aproximadamente 2 milhões de hebreus que viviam no Egito, esperando que Deus fizesse deles a nação que havia prometido ao seu ancestral Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Então, Raquel, o que acontece com essa pressão toda, né? O peso da escravidão e a ameaça de morte para seus filhos acabaram sendo demais para que os hebreus pudessem suportar aquela carga. Eles então clamaram a Deus, pedindo que fossem resgatados, e Deus escolheu Moisés para a tarefa. Agora, para responder à pergunta inicial, você se lembra? O Egito mantém a mesma identidade cultural desde a antiguidade? Bem, ainda que tenha sofrido transformações, a civilização egípcia conservou grande parte de sua identidade ao longo de 150 gerações, desde o primeiro faraó. Contudo, a partir do século II d.C., a identidade politeísta da antiga civilização egípcia sofreu uma grande ruptura, entre outras razões, em virtude da difusão da fé cristã, embora não se tenha tornado majoritária. 5 séculos depois, esse processo se acentuou com a chegada dos povos muçulmanos, expandindo a fé islâmica e consolidada como dominante no Egito até a atualidade. Bem, e o povo de Deus? O povo hebreu manteve sua identidade mesmo estando tanto tempo em uma terra estranha? Bem, no próximo episódio sobre a história do Egito, entraremos no relato bíblico sobre o Êxodo e o verdadeiro significado da Páscoa para os hebreus e para nós nos dias de hoje. Bem, certos de que o Senhor é o dono do tempo e de que de eternidade a eternidade Ele é Deus, nos despedimos de você que nos acompanhou até aqui, desejando a todos a paz do Senhor.
A paz do Senhor Jesus, Raquel. A paz do Senhor Jesus a todos.